gente vai falar sobre a jornada da vida. É algo que nós conscientemente, né, estamos inseridos na vida material no momento, que atravessa os planos e então estamos em contato com a nossa realidade espiritual ao mesmo tempo que aqui estamos nessa vida material, na jornada da vida, dessa existência. E o fato é que em muitas e muitas situações que nós vivemos nas nossas vidas, nas encarnações que nós experimentamos, vamos encontrando muitas tempestades, muitas situações e que nos geram sofrimento, outras que nos fazem entender que talvez nós sejamos incapazes de conseguir ou de termos êxito, outras que nos conduzem a caminhos de distúrbios mentais, emocionais, físicos, e que nos levam então ao adoecimento, né, mental, fisiológico. Ou seja, encontramos aí muitas pedras pelo caminho, muitas situações que temos que às vezes aprender a desenvolver ferramentas para nos desviarmos, né? E essas pedras que nós cruzamos ou que carregamos vão se tornando obstáculos à nossa jornada, né, evolutiva, às maneiras que nós temos de produzir, de contribuir com o nosso equilíbrio emocional nessa jornada, com o desenvolvimento mental, com a resolução de problemas, com esse gerenciamento, né? Tanto que é individual, de dentro para fora, como esse que nós mostramos quando nós nos comportamos na vida. Desde o momento em que nós conseguimos nos expressar verbalmente até no comportamento mesmo fisiológico, né? Material. Dentro desse ponto de vista, né? A gente tem aí a mensagem de Jesus, lá naquela época, né, quando a tarde caía e que ele decidiu atravessar o lago de Genezaré com os seus discípulos. Ele buscou repousar naquele momento, reencostou-se na popa, enquanto o barco singrava ali as águas serenas daquele lago. Porém, aquele lago em determinado momento, em determinada hora do dia, ele se tornava algo estável. Naquela região era comum isso. E de súbito começou ali naquele momento, né, um vento soprar mais forte, começou a levantar as ondas, começaram a ficar um clima ameaçador ali, né? Imaginemos nós no barco ali, atravessando um lago e tudo começou a ficar mais tempestuoso naquela época. E Jesus estava ali extremamente tranquilo, sereno, dormindo, descansando, né, no seu repouso. E os discípulos, no outro extremo, né, já estavam ficando desesperados, apreensivos, porque uma situação extremamente fora do controle para eles naquela época, uma situação de extremo perigo, ameaçadora, né? Então o barco, claro, parecia que ia virar, e eles corriam um sério risco. E falaram para o Senhor, né? Salva-nos, Senhor, que perecemos. E Jesus, com a maior tranquilidade do mundo, falou: olha, por que temeis, homens de pouca fé? Jesus, imaginemos a figura dele naquele momento, né? Falando isso para os discípulos. Fiquem tranquilos, tudo vai dar certo. É uma coisa tranquila, é o que acontece, a natureza faz parte da vida. Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou ordenar aqui que o mar se acalme, que o vento pare de assoprar tão forte e nós vamos conseguir atravessar isso. E ele então ordenou, né, ao vento que parasse, o mar que se acalmasse e tudo se fez. A natureza o atendeu, começou a amenizar, né, a aliviar aquela situação. Até as ondas começaram a se reduzir. E os discípulos, claro, ficaram abismados, né, pasmos com aquilo que Jesus tinha feito. Mas quem é, né, esse homem, né? Quem
quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? O que ele quis nos ensinar naquele momento? O que os discípulos estavam ignorando naquela situação que Jesus estava já na retaguarda, né? Calmo, tranquilo. O que essa lição quer nos dizer dentro de uma perspectiva da jornada de vida, né? Da jornada da vida que nós estamos aqui enfrentando? É mais ou menos isso que nós estamos falando hoje. Nós vamos caminhar em paralelo com a ignorância que às vezes nós temos de algumas coisas que fazem parte do contexto natural da vida e de outras que nós provocamos, ou de outras ainda que nós não fazemos, nós nos negligenciamos ou negligenciamos a situação em si. Ignoramos, não vemos e por isso não controlamos e por isso não modificamos. Então, a partir do momento em que nós conseguimos uma orientação segura através do conhecimento, através de uma sustentação moral e intelectual, que é o nosso caminho evolutivo, Jesus nos dá essa mensagem dizendo: olha, peça para o vento parar de soprar, que ele vai parar, porque vós sois deuses, assim como eu. Então, esse caminho que nós estamos seguindo aqui. E dentro dessa jornada da vida, quantas e quantas tempestades a gente passa? Cada uma aqui tem uma idade, né? Cada um pode aqui rememorar ou citar, se fosse o caso, poderia citar vários exemplos aqui do que já passou tudo na vida, do que atravessou. E muitas vezes, eu mudei aqui, não mudou ali? Agora sim. Muitas vezes nessa jornada, né? O que acontece? O oceano nosso, né, da nossa vida tá calmo, tá tranquilo, como diz o ditado, tá de boa, né? A gente tá bem disposto, as finanças estão em ordem, existe ali uma estabilidade no emprego, na família, está tudo em paz, nós nos sentimos bem, estamos ajustados, dispostos, felizes, estamos harmonizados, nos consideramos harmonizados. E em outros momentos, então, desculpe, vem uma tempestade ali, né? Uma doença avassaladora, nós somos demitidos, surge uma crise horrível, familiar, falece alguém, a pandemia, aí entram crises emocionais, desespero, transtornos, pânico, enfim, perturbações emocionais, e tudo vai sendo potencializado negativamente na nossa vida em determinados momentos. Estamos sujeitos às leis da vida e elas governam o universo independentemente da nossa vontade. No entanto, quanto mais nós compreendermos o mecanismo dessas leis, mais equilíbrio nós vamos ter para a resolução de problemas, para o gerenciamento interno nosso, né? E a expressão disso para o mundo e para as nossas relações. Isso é bem importante, porque nós temos que entender que nós viemos aqui, nós nascemos sozinhos, né? A não ser quem é gêmeo, né? Mas nós, teoricamente, aí nascemos no mundo para uma caminhada que é individual, certo? E mesmo os gêmeos, daí, né? E voltamos também da mesma maneira, né? Como diz o ditado, daqui a gente não leva nada. Então, o que nós experimentamos aqui na vida é o que nós vamos incorporar no nosso espírito e vamos seguir o nosso caminho, seja aqui ou do outro lado da vida, com essa carga negativa, positiva, com esse nível de equilíbrio afetivo, positivo ou negativo que nós estivermos. E entender essa conexão com Jesus dentro de uma religiosidade, dentro de uma base que nos traz filosoficamente, né, emocionalmente, esse conforto de que nós não estamos sozinhos, fica tudo muito mais leve, não fica? Traz uma possibilidade diferente, que não a da perturbação, que não a do sofrimento, que não a da angústia ou da falta de possibilidades de resolução das coisas. Então, com Jesus, tudo vai ficar mais calmo.
Ok, e por que a gente não consegue lembrar de Jesus em alguns momentos? Por que nós temos essa dificuldade de, durante a tempestade, durante a tormenta, nos voltarmos a esse ser que mandou os ventos pararem e as ondas se acalmarem, e entender que ele também pode acalmar a tempestade interna que nós sentimos naquele momento, e que ele também pode serenar os ventos, né? Orientando melhor o barco interno do nosso espírito, porque nós não confiamos nesse homem, no que ele exemplificou, né, com a sua vida, com a sua experimentação aqui, nesse mundo também. É o que nós estamos treinando. É por isso que a gente veio, por isso que a gente está aqui, né, para desenvolver essa habilidade, para desenvolver essa certeza, né? E aí, então, a gente, a partir do momento que tem essa certeza, nós temos ali a fé, esse desenvolvimento, né? Essa confiança, essa segurança de que nós vamos alcançar o lugar onde nós precisamos alcançar. Por quê? Porque nós queremos chegar ali. E se nós não temos os recursos hoje, nós vamos batalhar para conseguirmos. Assim como, eu quero uma promoção no meu emprego, eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar bem, eu vou chegar na hora, eu vou fazer de tudo que eu puder para ser valorizada, para ser vista e receber essa promoção. Na vida, a promoção é a evolução, né? Depende também das nossas decisões, de entendermos que hoje é sempre importante continuarmos firmes e agindo no bem, agindo dentro desse barco onde Jesus está, calmo, tranquilo, sereno, e copiarmos, né, dele, na medida do possível, esse sentimento, esse estado interno de gerenciamento de conflitos, de gerenciamento na hora da tempestade. É isso que nós estamos aqui entendendo. E aí a gente analisa, né, o nível da nossa fé. Se a gente tivesse aqui, né, um medidor, cada um poderia analisar a sua, né? A gente julga ter fé, né? Vamos analisar um pouquinho, né, o nosso comportamento. É bem simples essa analogia aqui, né? Longa estiagem atormentava a população num lugarejo lá do Nordeste. E quando a situação se tornou insuportável, um grupo procurou o padre na igreja e foi lá, não, padre, meu Deus, vamos lá, vamos fazer oração, vamos ver o que a gente pode fazer. E o padre, não, venham, venham. E começou a instigar todo mundo, vocês têm fé? Temos, padre, claro que temos, nós estamos aqui, nós procuramos o Senhor, nós temos. Acreditam que Deus ouvirá as nossas orações? Mas é claro que a gente acredita. Nós estamos aqui justamente porque nós acreditamos. Vocês guardam a convicção de que vai se derramar a chuva em breves momentos, torrencialmente? Sim, padre. Aí o padre falou assim para eles: então por que vocês não trouxeram guarda-chuvas? Aí ficou um silêncio na igreja que ficou difícil de interpretar aquilo, né? Muitas vezes nós estamos nesse lugar. A gente entende uma coisa, mas a gente não consegue viver essa coisa, né? É o lugar do aprendizado. Nós somos espíritos que estamos em aprendizagem aqui. E quando nós estamos ainda em processo de aprendizagem, é algo que não se torna sólido em nós, né? Não está ainda integrado na nossa personalidade integral. Então, é natural que a gente não leve o guarda-chuvas. Mas o exercício dessa fé, dessa certeza, tem que nos guiar para a resolução, né? Para a prevenção. Então, quem sabe eu posso levar o guarda-chuva da próxima vez que eu achar que vai ter uma chuva. Se não chover, tudo bem, né? A gente às vezes pensa assim, pô, que besteira isso, né? Mas não é besteira. Quantas vezes, quantas situações a gente já se precaveu por uma intuição e, pum, deu certo. Você se deu bem porque você estava preparado, né?
E isso te traz o quê? Te traz uma segurança maior, te traz uma certeza. Tu experimentou uma situação que você conseguiu, uma aprendizagem, te dá uma solidez. Da próxima vez vai ser melhor ainda. Você vai se comportar de uma maneira muito mais equilibrada, harmonizada. Você vai poder ajudar outras pessoas, você vai poder orientar. Olha, na minha experiência foi assim, né? Talvez, quem sabe, você possa refletir e trazer o seu guarda-chuva, né? Várias e várias circunstâncias nas nossas vidas, a gente fala uma coisa e chega na horinha ali, não consegue cumprir, não dá conta, né? Não levou o guarda-chuva, mudou de ideia, o tempo mudou, então a gente vai conforme o vento vai levando, né? A ideia é a gente seguir a orientação do poder que nós temos interno. É ele que vai nos orientar, não é o fora, não é o lado de fora que deveria mandar naquilo que a gente sente, que a gente pensa ou que a gente deve fazer. O lado interno deve decidir. E aí, então, do lado de fora, isso deve acontecer numa maneira ativa, um comportamento, uma ação, ou uma segurança, um guarda-chuva e tudo mais. Quando ele disse, né, estarei convosco até a consumação dos séculos, o jugo com Jesus é mais leve, porque não há problema insolúvel, uma dificuldade que não é possível de ser superada, uma dor que seja insuportável, um desafio que seja invencível. Com Jesus, o fardo fica mais leve. Vivenciamos os ensinamentos e orientações, nós nos esforçamos por imitar o comportamento dele. É um processo de aprendizagem também. Então, essa fé, esse entendimento da vida, do aqui e agora, do futuro, dessa conexão do meu comportamento de hoje com o que vai acontecer no meu futuro, isso é muito importante. Isso vai nos trazer uma segurança mais interessante para que a gente possa viver de uma maneira equilibrada, né? E quando na prática das nossas vidas a gente faz o quê? O contrário. A gente vai numa correria, acabei de falar da correria, né? A gente tá para lá e para cá que nem barata tonta e faz isso, faz aquilo e tem que cumprir horário, tem que chegar lá, tem que pegar o filho, tem que almoçar, tem que voltar para o trabalho, né? Tem que pagar as contas. Tem um monte de coisa para a gente resolver, para a gente ser responsável. Aí a gente vai deixando esse mundo interno e esse processo imitatório para algo. Não, pô, não tem tempo para isso. Eu preciso resolver as coisas de fora. Que o lado de dentro, que é para regular a tempestade, fica totalmente desesperado, perturbado, ansioso, agitado, ou fica se consumindo dentro dos pensamentos e não consegue agir, né? Aí perturba o pai, a mãe, perturba o marido, perturba a esposa, e por aí vai, a correntinha vai esticando aí, né? A agitação mental. Fica mais difícil de encontrar um foco, uma concentração para resolver algo ali que possa estar acontecendo. Ou você se coloca numa posição de vítima que você vai ficar ali de uma maneira passiva, né? E isso não é saudável, porque nós não gostamos quando as pessoas estão passivas diante de algo. Nós queremos que elas respirem, que elas falem, que elas gritem às vezes, né? Mas quando essa atitude tem que vir de nós, às vezes a gente dá uma falhada, né? Dá uma fracassada, digamos assim. E a função da adversidade na nossa vida é justamente essa, né? Despertar essa fé, essa virtude, todas as dificuldades que a gente vive, de certa maneira, são esses estímulos, né, que a gente precisa para buscar a nossa elevação, entendendo o contexto, né? Entendendo, olha, o que eu estou fazendo aqui, como funciona a vida, que leis são essas que eu tenho que estar sujeita e como é que eu posso me comportar
dentro dessas leis. Eu estou segura dentro dessas leis, sendo gerenciada, né, por essa vida, por essa jornada. Eu estou segura. Eu sinto isso. Eu sei disso. Por quê? Porque a responsabilidade da minha vida é minha, não é das leis. E isso me traz uma segurança que ninguém vai tirar. Mas se eu não tenho isso, eu me perco na vida. Eu não sei mais quem eu sou, onde é que eu tô, o que que eu faço, para onde eu corro. E aí, sim, a tempestade vai derrubar o meu barco, vai afundar, né? E não é isso que a gente quer. Quando a gente fala da jornada, a gente traz o exemplo do viajante da jornada, né? É uma pessoa que anda distraída pela estrada da vida, né? E aí você olha essa pessoa, ela está distraída na jornada da vida, uma estrada lá, você olha para ela, você vê que ela tá um tijolo numa mão, uma pedra na outra mão, tá com uma corrente, com uns sacos pesados aqui, segurando, quase que enforcando. Ela tem uma abóbora pesada na cabeça e você vê que ela tá ali distraída, né? Tendo dificuldade para se equilibrar e tudo mais, e você chega para a pessoa e diz: olha, você deve estar cansado, né? Você está carregando essa pedra na mão? E a pessoa olha: o quê? Estou carregando uma pedra? Cadê? Oh, meu Deus, tem uma pedra aqui na minha mão. Não tinha visto isso. Obrigado, viu? Pum, joga fora essa pedra. Tomei consciência que eu estava carregando uma pedra, joga fora isso. Não quero, não. Meu Deus, que pesado que estava. Não tinha me percebido. Aí ali na frente, ô moço, tu tá carregando. Nossa, mas o que que é isso? Uma corrente? Com esse peso todo nas costas? Não, não, por isso que tava doendo o meu pescoço. Peraí que eu te ajudo aqui. Vamos lá. Tira isso, joga fora. E logo mais na frente a pedra. Nossa, uma pedra desse tamanho pontuda, machucando minha mão. Vou jogar isso fora. E ali na frente a abóbora. Que? Por isso que minha cervical tá tão doída. Eu não estava mais aguentando de dor de cabeça. Então, qual que é o problema, né, desse viajante? Qual que é o maior problema dele? Será que era, né, a pedra, a corrente, tudo isso? Ou era a falta de consciência dele da existência que ele carregava esses pesos? Que ele estava complicando a própria vida, os próprios passos, né? E ele não percebia isso. Quando a gente se dá conta das coisas que a gente faz, a gente consegue consertar, a gente consegue recuperar, atravessar, suportar, superar. Às vezes a gente não tem o controle, porque o outro a gente não controla, mas a gente tem o controle interno do que eu vou sentir, do que eu vou fazer e me comportar naquela situação. Eu tenho o poder de decisão de jogar fora as minhas pedras, de arrancar as minhas correntes e me libertar, né? Então, é isso que acontece, né? Quantas pedras, tijolos, correntes a gente vai acumulando durante aí essa jornada, durante o ano. Quantas e quantas a gente coloca no bolso, bota... Pô, tô sem bolso já, né? Então, tanto acúmulo de tanta sujeira, de tanto lixo que a gente vai guardando. E quando a gente coloca para fora, a gente coloca de uma maneira bombástica também. Aí a gente derruba o outro, né? Eu me esvazio aqui, mas eu acabo com você. Então não é esse o caminho. O caminho da libertação é o caminho da paz. Mas é uma paz que eu tenho que sentir primeiro. E aí eu consigo transmitir ela depois. É igual o ódio. Nós nos contaminamos primeiro, porque sentimos. E somos os primeiros a serem prejudicados. Com o amor é a mesma coisa. Com a paz, com a calma, com a tranquilidade, com a compreensão, com o autoacolhimento, né? Então, assim, o que que a gente pode fazer, né?
Como é que a gente pode resolver isso? Continuar ignorando todos esses pesos não vai ajudar muito, porque a gente vai continuar sendo as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, reproduzindo às vezes esses ciclos doentios de adoecimento, padrões de comportamento, né? Então hoje, diante da possibilidade que a gente tem aqui na vida, da regeneração, dessa transformação até do nosso mundo, nós podemos ficar ali sentados à beira do caminho, esperarmos alguém que nos ajude, na ilusão de que a outra pessoa vai poder fazer todo o trabalho que nos cabe. Então, é a nossa evolução, é individual essa transformação, essa mudança, né? Ou nós podemos carregar o nosso fardo, olharmos para ele, cada peso que a gente carrega, reorganizar ele, colocar cada coisa no seu lugar, colocar os limites nas pessoas, colocar o limite nas nossas fantasias, nas nossas ilusões e começarmos a viver o mundo real com os nossos pés no chão, mas com os olhos para o futuro, ou seja, entendendo o que nós somos capazes, até onde eu posso chegar. Eu quero chegar lá, eu sou capaz disso, eu vou lutar, eu vou ir até o fim, eu posso até não conseguir ali jogar fora todos esses pesos, mas que eu vou tentar, eu vou. Eu não vou pegar a tua sacolinha e vou botar nas minhas costas e vou, né? Às vezes a gente pega a sacola do outro que tá injuriado, que tá agressivo, que tá chateado, que tá infeliz, e a gente pega pra gente, opa, beleza, passei o bastão pra ti, peguei o bastão e saio correndo desesperado, saio perturbado e vou contaminando, passando o bastão pra todo mundo, né? O bastão do amor a gente pega, nossa, aquela pessoa é tão feliz, né? Às vezes a gente pensa, nossa, será que é real isso? A gente até duvida às vezes. A pessoa tá bem, tá feliz, você olha assim, nossa, mas o mundo tá tão ruim, você tá feliz? Como você pode ser feliz? Quase que é uma coisa errada, né? Você estar bem, equilibrado, tranquilo, orientando em situações difíceis. Você às vezes é mal interpretado. Veja como estão as coisas, né? Como é importante esse autoentendimento das nossas possibilidades, né? Então aí a gente tem as possibilidades, o amor, que é esse reconhecimento, né, do self, quem nós somos de verdade, né? Da esperança, da fé, a segurança moral, a humildade, todas as outras virtudes, né, que nós estamos aqui para desenvolvermos e podemos desenvolver, né? Então, ou o sofrimento, gerar sofrimento em nós mesmos, né? Por conta, claro, das nossas imperfeições. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai alimentar, manter comportamentos inadequados, que vão nos trazer o vazio muitas vezes, a revolta, a insegurança. Então a gente tem uma linha do tempo na jornada da vida, nós nascemos, vamos desenvolvendo, e depois a gente passa a ter um passado existencial aqui, o presente e o futuro dentro dessa jornada. Nosso caminho é linear? Não. Não é. O caminho é linear, mas ele é vertical também. E às vezes a gente esquece disso. Essa conexão da fé, ela é uma conexão vertical. Então eu tenho no meu caminho linear os meus desafios, as minhas dificuldades. Eu fico oscilando dentro disso na minha vida. Eu vou aprendendo, vou ficando mal, vou ficando muito bem, daqui a pouco estabilizo um pouco, vou aprendendo a gerenciar, né? E essa conexão vertical, ela tem que ir me acompanhando dentro dessa linha horizontal, que é Jesus no meu barco. Ele está ali me orientando, me dizendo, tenha calma. Quais são as tuas possibilidades aqui? Tenha calma, vamos olhar para isso. Vamos jogar essas pedras fora aqui, que elas estão pesando muito. E aí a gente vai conseguindo fazer essa autoanálise, né? Daquilo que nós precisamos. E o que é que vai nos trazer essa segurança, essa certeza de a gente poder governar o nosso barco e dizer, não, essa pedra aqui eu vou jogar fora, tá? Pesando. É um propósito para viver.
a nossa vida tem que ter um sentido. Se nós não temos um sentido, nós não conseguimos a paz. Porque nós somos movidos por um estado interno que quer alcançar alguma coisa. Se eu, Cris, nessa encarnação eu fico me bloqueando o meu espírito, eu vou adoecer. Eu vou me sentir vazia, infeliz, triste. Eu vou cair no adoecimento. Então, se eu encontro um sentido para viver, é algo que me motiva, que me faz correr atrás de tudo para eu conseguir aquilo que eu quero. E aí sim eu vou conquistar todas essas virtudes. Por quê? Eu vou precisar delas para manter o meu propósito. Porque a vida é desafiadora. Né? Então vai haver um vento mais forte, uma tempestade, uma chuva de granizo, uma coisa, né? Um barranco que vai cair, vai ter alguma coisa no meio do caminho. E essas virtudes vão me dar, dentro dessa perspectiva, né? Desse caminho, uma compreensão de que, opa, peraí, eu posso conviver com isso, eu posso fazer uma curva ali, eu posso pular por cima do buraco, eu tenho várias possibilidades. Opa, peraí, tu não pode parar de fazer chover. Ah, é verdade. Mas eu posso comprar um guarda-chuva? Então eu vou comprar um guarda-chuva. E aí a gente vai resolvendo as questões nossas, da nossa jornada evolutiva. E vamos ali evitando aquele outro lado, que aí a gente já entra nas questões do adoecimento, né? E de várias e várias perturbações que vão devastando a nossa vida, vão tornando a nossa vida mais, eu diria, infeliz, né? Porque a vida não tem propósito e existe a infelicidade, desculpa, incompreensão das leis de Deus vai ocasionar essa perspectiva de infelicidade na nossa vida, né? Então, essa perturbação e essa loucura vão aparecer no nosso caminho, se nós não cuidarmos. E olha quanta coisa tem no caminho do amor. Quando nós entendemos que, opa, eu tenho um propósito, eu tenho um sentido, eu quero chegar lá, eu quero ser igual a ele lá, eu quero seguir aquele exemplo. E aí você vai desenvolvendo, e você vai percebendo que passou uma etapa, você vai para outra e você vai conquistando, né, o teu lugar. Nós vamos viabilizando esse futuro que vai nos trazer essa paz, essa tranquilidade. E a gente vai se tornando estável, equilibrado, harmonizado. Por quê? Porque nos harmonizamos com a vida, com as leis da vida, né? E isso vai gerar muita felicidade para o nosso caminho. E pelo contrário também, né? Vamos perder ali algumas oportunidades, vamos nos vitimizar, vamos começar a nos destruir, a destruir as nossas relações, aí a gente pode fugir da vida, a gente vai fugir dessa autorresponsabilização, porque nós vamos nos sentir culpados, e porque a gente é culpado a gente não pode fazer nada, e aí a gente não tem poder de ação, e a gente se sente incapaz, e por aí vai, né? Dificultamos então o nosso progresso muitas vezes, né? E aí adoecemos. E tantos transtornos mentais hoje nós temos por conta da falta de sentido, por conta da falta de um propósito que guia, que sustenta o indivíduo. Ele sobrevive só, né? Ele não vive, ele não tem nada a mais que conecta ele a algo. Não estou nem falando de religião às vezes, né? Eu estou falando de um modo geral, né? Com certeza essa pessoa vai adoecer. Enquanto nós não nos agarramos a algo que é permanente, ou seja, que a gente vai levar para o outro lado, a gente fica patinando aqui, né? Nesse sofrimento, nessa dificuldade, né? Que a gente tem de entender a vida. Então, Joana diz, né? Cada indivíduo é o somatório das suas experiências evolutivas mediante as sucessivas reencarnações que vão modelando o caráter e os sentimentos, os valores ético-morais e as aspirações, as organizações celulares que formam os órgãos e o seu equilíbrio ou desarmonia através da anatomofisiologia,
contribuem para uma existência saudável ou doentia. Então a gente vai definindo, né, o nosso corpo, a nossa doença, a nossa saúde. Não há como separar o cérebro, né, do corpo, a mente do corpo. Então não tem como no nosso estágio evolutivo, né, separar isso. Essas estruturas nervosas que a gente tem hoje, formadas pelas conexões neuronais, estabelecem estruturas mentais e, por conseguinte, a vida psíquica, né? São 400 trilhões de neurônios que estão espalhados pelo nosso corpo todo, ou seja, nós somos um ser integral de fato. Nós não conseguimos separar isso. Quando nós estudamos esse mecanismo do cérebro, a gente vai compreender o mecanismo da mente em si, né? Porque o nosso espírito é que pensa, sente, age, e ele vai utilizar desse corpo para manifestar, né, para construir as suas estruturas mentais, né, fisiológicas, neurobiológicas, e isso jamais vai se perder, porque estão sofrendo modificações a todo tempo. Quem aqui é o mesmo de 10 anos atrás? Nem fisicamente a gente não é, né? Daqui a um minuto a gente mudou alguma coisa, uma célula morreu aqui, já foi para o espaço, outra nasceu, uma conexão, você aprendeu alguma coisa, você ouviu alguma coisa. A gente muda o tempo todo. A nossa estrutura mental é reorganizável, ela nesse nível evolutivo, né, progressivo. Então, tudo que a gente vive na nossa vida está reorganizando o tempo todo as nossas estruturas mentais. Novas combinações são formadas. Então, quando uma pessoa tem um transtorno mental, a gente vai reorganizar essas combinações neuronais, a gente vai criar novas. Ou a gente vai pegar aquela conexão neuronal doente, vai conectar milhares e milhares de outros neurônios, transformar aquilo numa outra coisa. Aí perde o poder destruidor e torna-se algo diferente. Porque nosso cérebro tem essa capacidade. Imaginem a nossa mente. E é isso que Jesus quis dizer quando ele estava lá no navio, no barco, né? Como é que a gente vai atravessar isso, né? Dificuldades de todos os lados. A gente vai olhar para o lado de dentro, se conhecendo, se amando, se percebendo, né? Acredito que todos nós poderíamos pensar sobre isso, né? Que parte de nós gostaríamos de resgatar, né? De reprogramar. Talvez esse, o autoencontro, né? Porque quando nós nós encontramos o outro. Se nós estamos equilibrados, nós vamos equilibrar o outro. Conquistar um significado para a vida, né? Empregar esforços para decifrar a si mesmo, libertar-se desses pesos que a gente carrega, é importante, né? E fazer essas análises, né? O que a gente fez de Deus, do amor verdadeiro que Jesus nos ensinou, da natureza que nos propicia tanta energia renovadora, né? Dos momentos prazerosos em família, principalmente hoje em dia, né? Que está tudo tão distante, tudo tão frio, relações tão fluidas, tão superficiais, dentro da própria casa, né? Do núcleo familiar. O que a gente está fazendo, né? Como é que a gente está mudando essas redes neuronais dentro da nossa vida, dentro da nossa experiência, né? Nós estamos enxergando aquele ser humano que está ali ao nosso lado? Ou não? Nós temos essa dificuldade, porque nem a nós mesmos enxergamos. Então a gente precisa de afeto, de trocas, de experiências. A gente precisa viver essa emoção boa, esse carinho, sentir esse amor é bom, faz bem. Então, por que não se permitir mais? Por que não se permitir, ao invés de bloquear, guardar a pedra, guardar a corrente, levar a abóbora? Por que não soltar isso tudo e começar a espalhar o amor? Oi, eu te amo, como é que você está hoje? A começar a acolher a vida, né? Porque a vida não para, né? Ela é um movimento. Então, essa capacidade de modificar as estruturas é inata nossa, né? Nós temos. Por isso que a gente diz, não tem tempo ruim. Se você decidir mudar, você vai mudar. Ah, mas eu tenho 70 anos, não faz mal. Você tomou decisão? Beleza. Então você vai mudar.
Ah, mas eu tenho. Não, não faz mal. Se você decidir, você vai conseguir. Você pode começar nessa e ser interrompido, não sei, mas você vai conseguir. Nada está parado. A única coisa que realmente nos pertence é o momento em que nos encontramos. Veja que frase interessante, né? A única coisa que realmente nos pertence é o momento em que nós nos encontramos agora, nesse instante. Já passou, um segundo já passou. Né? Então, o que nós estamos fazendo com esses momentos? Que tipo de decisão interna a gente está sentindo, se permitindo, aceitando, pensando, programando, projetando, né? São reflexões muito importantes que podem mudar todo o ângulo da nossa vida, toda a perspectiva dela em relação ao futuro que a gente planeja. Então, o Kardec, né, ele fala que a humanidade inteira é convocada ao crescimento espiritual. O chamamento é destinado indiscriminadamente a todos os habitantes do planeta, independentemente do plano da vida em que se situem, porque esclarece os espíritos superiores, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. É o tempo, é o momento que a gente vive. O que nós estamos fazendo? Chegou esse momento, né? Como é que nós estamos nos comportando interna, né? E externamente? É o momento da prova agora, né? E para finalizar, né? A jornada não se reduz à eliminação das doenças, dos transtornos, porém, há muito mais avança futuro espiritual afora, armazenando experiências iluminativas, conquistando espaço no rumo infinito luminoso. É quando a gente vai se tornar a luz, quando nós não vamos mais precisar de uma luz externa para nos guiar, a gente está acendendo a luzinha interna e ela vai ser autossuficiente para nos guiar, né, nessa jornada. Então, Jesus está falando, meus queridos, a jornada aqui pode ser terapêutica, de maneira consciente, contínua, mas a gente tem que abrir os olhinhos, né? Identificar a situação em que nos encontramos, das imensas possibilidades que temos, que estão ao nosso alcance, e é preciso que nós tenhamos um objetivo existencial que vai nos manter no equilíbrio, na estabilidade emocional durante essa jornada. Então, o autoconhecimento, o entendimento das leis da vida, a autocompreensão, ou seja, a real possibilidade que a gente tem. Eu não vivo numa expectativa, eu vivo aqui, nesse momento agora. É o que eu posso dar. Eu não posso mais do que isso. E o que eu posso, o meu melhor, deve ser o suficiente para mim. Eu não preciso ficar me comparando com os outros e entendendo que fulano de tal está lá e eu tenho que correr para chegar lá também. Não, é a estrada dele. Eu tenho a minha. Então é preciso que entendamos, né, para a gente poder se acolher também nos momentos de necessidade. E esse sentido existencial, ele é a cereja do bolo. Ele vai nos manter de pé. Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta? Eu. Foi fácil, né? No comecinho lá, lembra? Ah, foi tão fácil. Caiu um monte, meu Deus, ralei tudo. Nossa, mas eu queria tanto andar de bicicleta que eu não desisti. Hoje eu ando de bicicleta, eu não sou uma, né? Mas eu consigo andar de bicicleta. Eu consegui. É uma conquista. Foi um propósito para mim naquela época. E eu atingi, eu superei. E aí, propósitos emocionais também a gente pode colocar metas e conseguir conquistar novos, testar algumas coisas diferentes. Olha, uma pessoa me disse não, eu reagi de uma forma negativa. Então, o que acontece? Na próxima vez que alguém me fizer isso, quem sabe eu ajo diferente para ver como eu me sinto. Eu sou um laboratório, eu posso testar isso em mim. Se funcionar, vai ser melhor para mim. Então, a gente pode ir nessa jornada experimentando a vida no bom sentido, aplicando as ferramentas que a gente já tem
e tendo em vista essa consequência que vai gerar no futuro, que vai ser boa para nós. E aí o jugo será mais leve, né? O barco não vai afundar, as ondas vão se acalmando e você vai atravessando, ok? Seria isso. Muito obrigada.